Boa tarde, gente. Tudo bom? Vamos aqui para mais uma revisão rapidinha, tá certo? Vamos trabalhar aqui a sucessão do companheiro. Tudo bom, Priscila, Adriana, Rafa Lopes, Melina, tudo bom, Melina? Tá certo? Olha, quem tá pedindo revisão do TRT, revisão para analista, revisão para cartório, gente, eu estou trazendo temas que podem cair em qualquer concurso, então fiquem atentos. Oi, Priscila, tudo bem? Então fiquem atentos, tá certo? O direito civil, eu sempre falo que ele não é tão direcionado institucionalmente nas provas, pode cair de tudo, e eu escolho temas normalmente, né, que você pode, né, aplicar aí em vários tipos de certame. Revisão para a OAB, ó. Esse tema é um tema quente para a OAB, tá certo? O tema que eu vou falar agora, de manhã, o pessoal de Porto Velho que está na área, de manhã a gente falou sobre a sucessão do cônjuge. E agora, mandando um beijo para Goiás, aí a gente vai analisar a sucessão do companheiro, tá bom? Sucessão do companheiro. Então, pessoal de Goiás, Manaus, Porto Velho, Imperatriz, todo mundo na área, ó, façam como fez a Kim aí, compartilhem com seus seguidores. Se você não tem seguidor, compartilhe no Facebook, né? Vamos ver se a gente chega a 1.500.000 corações aí, ainda nesse mês de abril, hein? Ainda nesse mês de março, antes de entrar em abril. Então compartilhem, coraçõezinhos na tela. Doutora Queca na área compartilhando, obrigado. Gente, essa revisão de agora é muito rápida, muito rápida. Quem perdeu o vídeo da manhã é só clicar lá que está no ar ainda, tá? Vai ficar até amanhã. Então, pessoal do 15º Ofício de Notas na área. Gente, rapidamente aqui. Companheiro. Companheiro tem direitos hereditários? Será que o companheiro tem direitos hereditários? Gente, sim, o companheiro tem direitos hereditários e a sua ordem de vocação hereditária está disciplinada no artigo 1790. Não está disciplinada no artigo 1829. Está no artigo 1790. Então, quando você vai trabalhar a sucessão do cônjuge e sucessão em geral, você vai para o artigo 1829. Quando a gente está falando de companheiro, a gente vai para o artigo 1790. Existe uma polêmica que nós podemos trabalhar em outros vídeos, se o companheiro seria herdeiro necessário ou não. Por enquanto, prevalece a tese de que o companheiro não é herdeiro necessário. Poderia ser excluído por testamento, mas isso já vem mudando. A doutrina em massa, né, vem trabalhando a ideia de que o companheiro seria herdeiro necessário, a doutrina mais moderna. Mas a gente vai deixar isso para pontuar os posicionamentos, né, entendimento jurisprudencial em outro vídeo. O que eu quero trabalhar com vocês é o regramento do companheiro, ainda que pese as críticas doutrinárias ao artigo 1790. Vou trabalhar com vocês do jeito que vai ser cobrado em prova, tá? De acordo com a lei e entendimentos, né, consolidados do STJ. Então, o companheiro é herdeiro? Sim. A sua herança é regulada pelo artigo 1829? Não. É regulada pelo artigo 1790. E quando que o companheiro será herdeiro? Veja, o companheiro, né, se o falecido deixou... Ó, Renata, tudo bom, Renata? Pessoal do Premerge na área. Olha, o companheiro, né, o indivíduo morreu e deixou uma companheira. Não deixou filhos, não deixou ascendentes, não deixou colaterais. Nesse caso, o herdeiro vai ser chamado a suceder, que no caso o companheiro vai ser chamado a suceder isoladamente, ele vai ser herdeiro. Mas veja só como que isso funciona. O artigo 1790 trabalha a concorrência do companheiro com filhos comuns. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos por partes, devagar. Eu, né, tenho um apartamento no meu nome, que eu comprei com meu dinheiro, tá? Tá registrado no meu nome. Eu sou solteiro. Se eu vier a instituir uma união estável,
A minha companheira, no caso de dissolução da união estável, ela terá direito sobre esse imóvel? Não. Foi um imóvel adquirido antes da união estável. Então, ela não terá direito. Sim, Glaucia, começou agora. Estamos trabalhando alguns exemplos. Então, ela não terá qualquer direito de meação sobre esse bem, no caso de dissolução da união estável. Agora, acompanhem comigo. Eu tenho um apartamento no meu nome, iniciei uma união estável e comprei uma casa. Com uma casa que eu comprei com meu dinheiro, ou seja, foi fruto do meu trabalho. Registrei apenas no meu nome. Nesse caso, se for dissolvida a união estável, a minha companheira terá direito? Sim, porque na união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, a não ser que outro seja determinado por contrato expresso, mas aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. Esse bem adquirido na constância da união estável é bem comum, irá se comunicar, tá ok? Vimos a questão aí de direito de família, pessoal de Paris na área, nós estamos aqui internacionais. Gente, o que eu posso estabelecer com vocês de plano? Vamos pegar esse exemplo, tá certo? Eu tinha um apartamento no meu nome, iniciei uma união estável, comprei uma casa e eu vim a falecer, eu morri deixando companheira e 2 filhos, filhos comuns, filhos que são meus e da minha companheira. Nesse caso, estamos diante, de uma possibilidade do companheiro ser herdeiro. Quem serão os meus quais serão os meus herdeiros? Nesse caso, a companheira e os meus 2 filhos serão herdeiros. Olha a diferença do casamento. A companheira, ela vai herdar na comunhão parcial. E ela vai herdar qual bem? Vamos fazer a divisão? Sobre o bem particular, o apartamento que eu tinha antes da união estável, apenas os meus filhos serão herdeiros. Sobre o bem comum que eu comprei na constância da união estável, a companheira irá herdar concorrendo com meus 2 filhos, ressalvado seu direito de meação. Então veja, ela já tem a meação daquele imóvel e ainda na outra metade ela irá concorrer com os 2 filhos. É totalmente diferente do casamento que a gente viu no vídeo da manhã. No casamento é o contrário, o bem comum, o cônjuge não herda, tá certo? Na comunhão parcial, ela vai herdar em concorrência com filhos apenas se tiver bens particulares. Aqui é o contrário, os bens particulares, o companheiro não é herdeiro, ele é herdeiro apenas dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Então, você tem que fazer uma divisão. Dos bens particulares, apenas os 2 filhos herdarão. Dos bens comuns, será compartilhado entre os 3, ressalvada a meação. Primeiro você tira a meação do companheiro, na outra metade vai ser do companheiro e dos 2 filhos. Beleza, gente? Importante essa premissa. Estabelecemos aí como é que se dará a sucessão do companheiro em concorrência com filhos comuns. Cada um terá o quinhão equivalente, quinhões iguais. Tá certo? Agora, vamos imaginar que eu venha a falecer nessa mesma hipótese. Eu tenho aqui um apartamento antes. Olha só, essa questão de 75% aí, não fica muito preocupado. Não é 75%. Ela vai ter 50% do imóvel, que é relativo à minha ação da casa, e dos outros 50% será dividido por 3. Tá certo? São 2 filhos, quinhões iguais. Tá? Então, cada um vai receber 1/3. Bom, gente, vamos imaginar que eu, de novo, tenho um apartamento no meu nome. Comprei uma casa já na vigência da união estável no meu nome. Essa casa vai se comunicar, apesar de estar registrada no meu nome. Beleza? E aí o que acontece? Eu morri,
deixando 2 filhos e companheira. Mas esses 2 filhos são provenientes do meu primeiro casamento. Não são filhos comuns, são filhos exclusivos do falecido. São filhos exclusivos meus. Então, veja só, como é que vai funcionar nesse caso? Nesse caso, o companheiro será herdeiro? Será. Do apartamento? Não, do apartamento é bem particular. Apenas os filhos herdam, porque o apartamento foi adquirido antes da união estável. Mas a casa, o companheiro terá direito à meação. Tirada a meação do companheiro, a outra metade, quem serão os herdeiros? O companheiro e os filhos. Só que neste caso, o quinhão do companheiro será metade do quinhão dos filhos. O quinhão do companheiro será metade do quinhão dos filhos. Então, nesse caso, né, você precisa fazer exatamente a divisão. Tranquilo, gente? Até aí, tudo certinho? Beleza? Então, o companheiro terá direito à metade. Exemplo, 1/3 para cada filho e 1/6 para o companheiro. Beleza? 1/6 é a metade de 1/3. Tá certo? Ficou belezinha, né? Tranquilíssimo. Bom, entendido isso, você pode fazer uma pergunta. Mas, professor, e se o companheiro tem direito real de habitação? Alguém perguntou aí, precisa estar registrado em cartório? Não precisa estar registrado em cartório. Tá? Principais diferenças entre companheiro e cônjuge. Estou fazendo aqui, Rafaela que perguntou, essas são as diferenças. Só que aí você tem que assistir o vídeo que eu fiz de manhã, tá lá na reprise, e a gente está fazendo essas diferenças. Essa é uma grande diferença, você diferenciar filhos exclusivos e filhos comuns dessa forma. Agora, Rafa, Micaele, deixa eu estabelecer uma coisa com vocês aqui. Vamos imaginar que eu morri deixando 2 filhos e companheira. Só que um filho é comum e outro filho é exclusivo. O direito real de habitação, já falei, tem sempre direito real de habitação, cônjuge, companheiro, vai ter sempre direito real de habitação sobre o imóvel em que eles residiam, tá? Sempre terá, e mesmo que constitua nova família, beleza? Quem perguntou aí foi a Jaque. Agora, gente, não, estou morrendo aqui no exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Eu morri e deixei uma companheira e 2 filhos. Um filho que eu tenho junto com ela e outro filho do primeiro casamento. Tá certo? Nesse caso, como é que vai se dar essa divisão? Sobre o bem que o companheiro vai herdar, naquele exemplo a casa, que eu comprei na Constância, da união estável, você poderia ficar na dúvida. Ela vai receber metade ou vai receber quinhão igual? Para não haver prejuízo, entende-se que ela vai receber em quinhões equivalentes, quinhões iguais, porque há aí uma filiação híbrida. Então, atenção, na hipótese de filiação híbrida, filhos comuns e filhos exclusivos, o companheiro tem direito a quinhões iguais, tá certo? O companheiro tem direito a quinhões iguais. Beleza? Fechamos um tópico aqui. Atenção! Outra grande diferença do companheiro para o cônjuge. Vamos imaginar que eu venho a falecer e deixo a minha companheira, tá certo? Deixo a minha companheira. Mas deixei a minha companheira e não deixei filhos. Eu não tive filhos. Só que quem serão os herdeiros? Eu tenho ascendentes, tenho colaterais. Olha que loucura isso. O artigo 1790, estou abrindo o artigo aqui para vocês. O artigo 1790 diz: a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente, na vigência da união estável, nas seguintes condições. Inciso 2º, se concorrer com descendentes, inciso 3º, se concorrer com os outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Então, gente, veja só, estamos falando de união estável. Companheiro, união estável, indica união estável. Então, eu morri e deixei uma companheira e pais, ascendentes. Veja, quando o companheiro concorre com outros parentes
sejam eles ascendentes, irmãos, né, colaterais, irmãos, primos, tios, o companheiro terá direito a 1/3 da herança. Os outros 2/3 serão partilhados entre os colaterais. Tá? O companheiro concorre com o ascendente. E é uma diferença grande aí do casamento, porque o companheiro concorre, né, com os outros parentes, com os ascendentes, com outros parentes, enquanto que no casamento o cônjuge concorre primeiro com os ascendentes e não concorre com os colaterais. Aqui o companheiro vai concorrer com descendentes, ascendentes e colaterais. Então o companheiro pode concorrer até com um primo, tá certo? E isso daí, né, chove crítica sobre isso, sobre a constitucionalidade desse inciso 3º do artigo 1790, mas ele é válido ainda, tá certo? E pode cair na sua prova. Por que seria inconstitucional? Quebra de isonomia. Por que tratar o companheiro de maneira tão diferenciada, tá certo? Em relação ao cônjuge. Agora, acompanhem comigo essa questão. O companheiro, né, ele, exatamente, até o 4º grau, colaterais até o 4º grau. O companheiro, mesmo concorrendo com outros parentes, ele só será herdeiro dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável. Então, os bens particulares, por exemplo, ficarão para irmãos, tios, sobrinhos. O companheiro não terá direito. Por isso que se critica muito, tá certo? Por isso que se critica muito. Olha, alguém fez uma pergunta aí da filiação híbrida. Eu já respondi. Se você voltar um pouquinho lá, você encontra a resposta. Tá bom, gente? Tranquilo nesse ponto? Um outro inciso do artigo 1790. Inciso 4º. Na falta de parentes, o que vai acontecer? Na falta de parentes, aí sim o companheiro vai herdar toda a herança. Existia divergência, mas ele vai herdar tanto os bens comuns como particulares. Então, gente, fazendo uma pequena revisão aqui. O companheiro, ele só vai herdar em concorrência com filhos, com ascendentes, colaterais, os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, ressalvado o direito de meação. A meação, estou nem falando aqui, Letícia, porque a meação já está certo, está tranquilo, tá bom? Não há divergência, beleza? Agora, cuidado, porque eu falei para vocês no início o seguinte. Tudo bom, Anne? Olha só, obrigado por compartilhar. Ó, gente, quem tiver aí pode compartilhar ainda. Muito coraçãozinho na tela aí, porque eu quero chegar a 1.500.000 corações ainda esse mês. Vamos lá, contribuindo aí. Gente, o que eu queria que vocês percebessem? Eu falei para vocês que o regime de bens aplicado aí na união estável é o regime da comunhão parcial de bens, salvo se outro não for estipulado por contrato. Mas, gente, cuidado, porque se quem contraiu a união estável é maior de 70 anos de idade, você vai impor aí o regime da separação obrigatória de bens. Senão, vai ser uma verdadeira burla à lei. Quem vai casar acima de 70 anos pode casar pelo regime da comunhão parcial de bens? Não pode casar pelo regime da comunhão parcial de bens. Logo, se não pode casar pelo regime da parcial de bens, o regime da comunhão parcial de bens, ele poderia viver a união estável no regime da comunhão parcial? Não. Vai ser aplicada a mesma sanção das causas suspensivas do casamento. Essa união estável vai ser regulada pela separação obrigatória de bens. Qual é a consequência? Na separação obrigatória de bens, o cônjuge, na verdade, o companheiro, só vai herdar se comprovar o esforço comum. Aí, nesse caso, vai ter que comprovar o esforço comum. É o entendimento do STJ. Tá certo? Não, 70 anos, não aplica 65 anos. E o Estatuto do Idoso, salvo engano, são 60 anos, né? 65 é para pegar ônibus, né? Idoso é 60 anos, mas aqui a causa suspensiva do casamento no artigo 1641 é 70 anos, tá certo? Aplicando-se aí a súmula 377 do STF.
Gente, deu para pegar aqui dicas rápidas, tá certo? Óbvio, isso aqui não é uma aula, é uma revisão. Peguem esses conceitos, anotem, deem uma pesquisada. Qualquer dúvida, fica difícil ler todas as perguntas aqui. Quando é uma frase pequena eu consigo enxergar. Mas qualquer dúvida, manda mensagem lá pro meu Facebook. Qual é o meu Facebook? Aurélio Burré, como está escrito aí. Quem puder escrever meu nome certinho aí, Aurélio Burré. E o meu Instagram, professor_Aurélio Burré. Pode mandar direct. Já vi que eu estou cheio de mensagem lá. Vou responder tudo até de noite. Obrigado, Nath, Glauci, Quinha. Valeu, Gustavo, Anne. Gente, muito obrigado àqueles que, né, o Guto Almeida aí, Letícia. Vamos falar sobre o testamento sim, Letícia. Então, ó, meu nome tá aí, a Priscila botou. Obrigado, Priscila. É só me seguir lá no Facebook ou no Instagram, professor_Aurélio Burré. Tá bom? Isso, Elba. Vai lá no STJ, tem um arquivo sobre teses acerca da união estável. Já fiz um periscope aqui sobre isso, né? Trabalhei algumas teses e vale muito a pena. Então lá no STJ tem assim, teses jurídicas. E tem a tese número 50, né? A publicação de número 50 é sobre união estável. Tá certo? Valeu, Priscila Castro aí, muito obrigado. Gente, espero o contato de vocês, qualquer coisa é só falar comigo. Vamos falar sobre tudo, uso campeão extraordinário, pode ser sim. Gente, um abraço aí, até a próxima, gente. A próxima revisão, Micaela, não sei, todos os dias eu faço um vídeo aqui, então provavelmente amanhã. Se der tempo eu volto hoje à noite ainda, mas amanhã certamente a gente trabalha. Tá bom? Um abraço aí, fique com Deus. Vou fechar agora aqui. Tchau, gente. Um abraço.